ousado em Marília. Dupla assalta ponto de venda de ingressos do show da cantora Marília Mendonça, marcado para o próximo dia 2 de junho, aqui em Marília. Levaram cerca de R$40 mil. Você vê aí a foto dos assaltantes agindo. Foi realmente uma ação ousada na noite desta terça-feira. Os dois elementos invadiram o ponto de vendas, ali na região da Avenida das Esmeraldas, e acabaram levando os malotes com o dinheiro da movimentação das últimas horas da venda de ingressos do show. E não perdoaram. Levaram quase R$40 mil e ainda deram tiros. Agora, a responsabilidade fica para a Polícia Civil de Marília na tentativa de elucidar esse crime. Mas não é um crime típico de Marília. Realmente uma ação ousada. A polícia trabalha com várias possibilidades. Bem, um profissional cada vez mais importante na medicina e em termos de saúde pública, o médico geriatra. Ainda mais que a população brasileira envelhece rapidamente. O Brasil hoje já não é mais um país de jovens, como se afirmava há 30, 40 anos atrás. A população envelhece e o país tem uma responsabilidade de um envelhecimento com responsabilidade, com estrutura. Lembrando que a maior parte dos aposentados aqui no Brasil, a maior parte recebe salário mínimo. E o Sistema Único de Saúde também tem a sua responsabilidade para com os idosos. Mas, na retaguarda, o médico geriatra. O Dr. Rigolin é o nosso convidado para falar sobre essa especialidade médica. Dr. Rigolin, boa noite, parabéns pela data. Assim, muito grato à lembrança, muito grato ao convite. E eu vejo que o Zé Henrique já há alguns anos ele trabalha essas datas em homenagem às datas, aos profissionais, aos especialistas, que hoje também é o dia do lixeiro. Do Gari. Do Gari. Do Gari. Então e essas datas elas passam a ser, às vezes, entra numa vala comum de comemoração, mas neste caso, eu aqui, geriatra, representando meus amigos geriatras da região, de Marília, é uma honra para mim, não fica difícil citar o nome de todos, mas uma honra poder representar o geriatra. Zé Henrique, é a primeira vez que eu venho numa data e que falo sobre a data do geriatra. Inclusive o Zé fez uma busca e viu que ela ainda nem está no calendário da SBGG. E é uma data mesmo recente de comemoração. Então por isso que a gente não está acostumado. Hoje, quando eu cheguei aqui na TV, até foi engraçado, porque o Antônio me pediu o tema da conferência, da entrevista, e eu disse o Dia do Idoso. Então para mim, que tenho 32 anos de formado e de geriatra, que a geriatria é uma especialidade médica que exige a formação, que dá mais ou menos 4 anos no total, e em toda essa minha experiência se misturam a especialidade com o profissional. É uma mistura de cuidar do idoso, que é o médico geriatra, entre ser geriatra. E eu brinco, Zé, que eu estou caminhando para ser eu sou um geriatra e logo vou ser geriátrico. Então é um idoso geriatra. E então, eu fico muito honrado hoje de trazer essa data, trazer essas informações do que é o médico geriatra. Bem, vamos então à especialidade. Sim. Tempo de formação na especialidade, geriatria. Qual o tempo? Sim, na geriatria são 2 anos. Então você faz o curso de medicina e a especialidade de clínica médica em 2 anos, depois mais 2 anos de geriatria. Então no total da formação são 10 anos. É isso, doutor Rigolin? Sim, independente de você tem as extensões, os estágios, pós-graduação, que tem aí essas extensões.
E como qualquer outra especialidade, exige um contínuo de busca, estudando, e na geriatria em particular, como uma ciência em transição, uma ciência bastante nova no Brasil, então há necessidade, sim, de, como você fez essa introdução, há necessidade de fazer novos estudos, novas buscas, por exemplo, e ajustes terapêuticos, ajuste de doses de medicamentos na população idosa. E o geriatra, além de exercer uma especialidade médica específica de geriatria, que farmacologia particularizada no idoso, o estudo das doenças no idoso, o estudo do envelhecimento, entra com uma outra especialidade, Zé, que eu pedi a sua gentileza um dia de fazer a busca do dia do gerontólogo, porque nós geriatras somos geriatras, no meu caso, e gerontólogo, que estudei e fiz também a especialidade em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento. Então, às vezes confunde sim essas duas especialidades, mas a gerontologia é pertinente aos profissionais da saúde, ou às pessoas, até no seu caso, acho que você já ouviu estudou tanto sobre jornalismo do envelhecimento, que o Zé te convida a ser, Zé, um jornalista gerontólogo, que pode ser o estudioso do envelhecimento. Essa brincadeira eu faço, esse convite eu faço também sempre faço para o Marcos Vinícius, o quanto ele, do Conexão, né? Aqui também da TV 4, o quanto você pode estudar envelhecimento sem ser geriatra, sendo em qualquer área de fundo de pesquisa, vou citar inúmeras delas, onde você pode estudar o envelhecimento. Voltando para o dia do geriatra, o geriatra ele tem algumas particularidades, né? Primeiro, lidar com uma expectativa baixa de resolução. Isso é, na geriatria a gente não pode ter uma expectativa muito grande de grandes soluções e resoluções das limitações que tem o idoso. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você está cuidando de um idoso na condição de deitado, está acamado, o fato de você conquistar uma recuperação do qual ele passa de deitado, decúbito para sentado, é uma conquista. Então, isso que eu quis dizer, uma expectativa baixa de reabilitação, de resoluções. Às vezes ele tem um quadro muito agudo dentro de um quadro crônico. Isso é um idoso que tem uma doença crônica e que está agudizada. Então a gente resolvendo o quadro agudo e ele compensando dessas doenças, essas comorbidades, que o idoso tem muitas doenças. Então o geriatra exige do profissional geriatra um conhecimento amplo de doenças, conhecimento amplo de medicamentos. Então são várias buscas terapêuticas, alternativas não medicamentosas, não expor o doente a riscos terapêuticos, a investigação diagnóstica. O geriatra exige do geriatra uma percepção, uma sensibilidade de perceber os diagnósticos clínico. Então o geriatra é um clínico focado nas repercussões de doenças e complicações que sofre o idoso e o envelhecimento. Bem, uma realidade também. Há um tempo atrás, há umas 20,
aos 20, 30 anos atrás, 2, 3 décadas, Sim. quando se falava em médico geriatra, a maioria da população não sabia o que era essa especialidade. Exato. Hoje se observa a popularização da geriatria. Por quê, doutor Rigoli? Porque a Sim. população está envelhecendo rapidamente aqui no Brasil? Também. Mas aqui em Marília, Zé, eu peço licença para o telespectador pedir os meus créditos, que eu cheguei exatamente essa época. Eu estou em Marília há 28, 27 anos e eu procurei sempre, e graças a vocês, e eu lembro, não foram vários convites, e essa data especial, onde eu fiz o meu papel de representar a geriatria. Junto comigo, muitos geriatras, colegas meus, em várias cidades, geriatras amigos que formaram comigo, da minha geração, e a SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria, tomou a frente e cresceu e divulgou essa especialidade, sabendo que é uma especialidade nova no Brasil, é uma recém-inaugurada em relação às outras especialidades, então foi importante, foi de frente de luta e de trabalho, divulgando a especialidade. E junto com isso, a população passou a perceber, Zé, que é melhor você ir no geriatra, levar o seu idoso no geriatra, do que ficar pulando de galho em galho, de vários especialistas. Então as pessoas passaram a conhecer que o geriatra é um clínico que cuida de todas essas comorbidades, todas essas doenças, e o geriatra passa a ser um gerente do caso, dos cuidados, de cuidar da família, cuidar do idoso, cuidar do ambiente, cuidar do entorno, da casa, das orientações, da senescência, da senilidade. E aí as famílias passaram a entender que fica mais barato, que fica mais prático, que concentra, que você não fica perdido em várias condutas, porque as condutas são diferentes, eticamente diferentes, né? Só no cardiologista, só no pneumologista, só no psiquiatra. Então é possível o geriatra concentrar essas condutas e usar assim. O geriatra tem o papel de pedir avaliação dos especialistas, mas continua sendo o gerente do caso. Ele conduz o caso, pede avaliação do especialista. Uma cidade como Marília, que tem disponibilidade para isso, ele pede avaliação, recebe a sua avaliação e continua conduzindo o caso. Então isso fez com que uma cidade como Marília, que temos uma boa oferta de geriatras, a ser uma especialidade reconhecida. E eu sou grato por isso, por conviver com meus colegas da Unimed, dos convênios em geral, e ter um reconhecimento dos meus amigos médicos. Passou a ser muito melhor, muito mais do que quando eu era jovem e geriatra. A especialidade do geriatra passou a ter um bom reconhecimento, um bom relacionamento com os especialistas. Então hoje sim, Zé, é uma data e uma honra para mim estar aqui no seu programa, representar todos os geriatras de Marília e região e comemorar sim esses anos, os meus anos de geriatra, comemorar a geriatria no Brasil, comemorar a geriatria na SBGG, o quanto cresceu, e agradecer. Então é uma data de agradecimento. E esse ano, e agora, há 2 semanas, eu sou muito grato também de ter sido reconhecido, ter o reconhecimento na cidade. Recebi, Zé, uma homenagem no Rotary 4 de abril, que é a menção honrosa 4 de abril. E foi uma menção honrosa baseado no que eu fiz na geriatria, o que eu fiz
como geriatra na cidade de Marília e região. Muito bem. Então fiquei muito grato por isso. Obrigado ao Dr. Rigolim, parabéns pelo Dia do Geriatra, parabéns a todos os médicos profissionais de geriatria por essa data que realmente temos que ter um reconhecimento. Afinal de contas, eles têm um grande processo de responsabilidade para acompanhar esse envelhecimento dinâmico da população. Bem, já que estamos falando em saúde, estamos também na Semana da Enfermagem, como a gente já destacou, e na próxima segunda-feira será a nossa convidada aqui, Renata Pietro, é a presidente estadual do COREI, o Conselho de Enfermagem do Estado de São Paulo. Se há realmente um grande centro médico aqui em Marília, também há um grande centro de enfermagem. Daqui a pouco, Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, prazo para inscrição termina neste dia 18. Prossegue a vacinação do rebanho contra a febre aftosa. Já já.